Mayara here e esse é mais um episódio da nossa série Como Destravar no Inglês. Se você chegou até aqui depois do primeiro episódio, já quero começar reforçando que você não é incapaz de aprender inglês, não está atrasado e nem é um caso perdido no idioma. No episódio anterior, a gente conversou sobre o medo por trás da frase "meu inglês é ruim". E neste episódio, a gente vai aprofundar para que você entenda que sua trava não é no inglês, mas sim na sua autoimagem. Pensa comigo. Você sabe quem você é quando fala português. Não necessariamente o que você quer dizer todas as vezes, mas você sente como dizer. Você sabe quando não falar, quando falar, como se posicionar, como discordar, como sustentar uma ideia. Existe aí uma certa solidez em português, mas agora pense em você em inglês. E quem você sente que é quando fala inglês? Talvez você fale menos, pense demais, se desculpe mais, simplifique opiniões, evite certos assuntos. E não é porque você não tem conteúdo para falar sobre eles, mas porque você não confia na versão de você que aparece nessa língua. E isso não é falta de vocabulário, é uma crise de identidade linguística. E não é só você que passa por isso. Muitos adultos explicam essa mesma sensação, só que com palavras diferentes. Em inglês eu fico meio travado, em inglês eu fico tipo estranho, em inglês eu não me sinto eu. E essa sensação pode ser profundamente desconfortável, porque você passou anos se tornando quem você é. Você construiu repertório, construiu respeito, construiu presença. E de repente, em outra língua, tudo isso parece sumir. E ninguém gosta de se sentir diminuído, né? Nem mesmo que seja só dentro da sua cabeça. E talvez você esteja aí pensando, tá, mas tudo isso é normal não conseguir falar tudo o que eu quero, eu ainda sou iniciante, ainda estou aprendendo. Sim, é normal até certo ponto. É normal você se sentir iniciante, é normal errar, é normal não ter vocabulário. O que não é normal, mas foi normalizado, é ensinar inglês para adultos como se eles não tivessem já uma personalidade, uma identidade formada. É fingir que aprender uma língua não mexe com ego, com história, com autoestima. E quando esse fator é ignorado, o aprendizado até avança, mas a pessoa trava na hora de se expor. E aí ela acha que o problema é ela, quando na verdade não. Então, para deixar essa nossa conversa mais clara, vamos dar nome às coisas. Autoimagem linguística é a percepção que você tem de si mesmo quando usa uma língua. E não é sobre regras, é sobre reconhecer você na sua própria voz. A autoimagem em inglês costuma se quebrar de 3 formas principais. A primeira é quando você aprende inglês como uma matéria e não como um meio de expressão. Você aprende a acertar em exercícios, mas não aprende a sustentar ideias. A segunda é quando você é exposto demais sem preparo emocional. Então, correções públicas, comparações, risos, silêncios constrangedores. O corpo aprende que falar inglês não é seguro, então seu cérebro já entra naquele modo de autodefesa que a gente falou no primeiro episódio. E a terceira forma é quando você se cobra em inglês o mesmo nível que você tem em português. Isso atrapalha muito, você pode até não perceber, mas com isso você não se permite ser iniciante. Exige uma maturidade linguística imediata que não faz o menor sentido. E é aí que nasce aquele adulto que entende, mas não fala, sabe, mas não se arrisca, estuda, mas evita situações reais. Por fora, isso parece só falta de prática, mas por dentro é autoproteção. É uma estratégia do seu cérebro de te evitar passar por aquele perigo. Porque toda vez que você fala inglês, aparece essa pergunta silenciosa na sua mente: será que eu vou parecer menos do que eu sou? E quando essa pergunta existe, o silêncio se torna a opção mais segura. Afinal, seu cérebro não distingue perigo físico de perigo social. Ser julgado, ser ridicularizado ou diminuído ativa os mesmos sistemas de defesa. Então, quando a sua autoimagem em inglês é frágil, o cérebro entende a fala como uma ameaça. E o que ele faz? Te dá um branco, acelera o coração, trava a sua língua, te convence a evitar. O bloqueio não é uma falha, é só proteção. E saber disso muda tudo, porque se o problema fosse incapacidade, a solução seria mais esforço. Mas se o problema é a autoimagem, a solução é reconstrução. Reconstruir segurança, reconstruir presença, reconstruir confiança para existir na língua. É por isso que eu digo com muita clareza, não adianta ensinar alguém a falar se essa pessoa não se sente autorizada para usar aquele idioma, para ocupar espaço.
Um método que ignora isso cria alunos que sabem muito e falam pouco. Mas quando a autoimagem muda, a fluência deixa de ser forçada, ela acompanha. E no próximo vídeo a gente vai entrar em algo muito mais prático. Como começar a pensar em inglês antes de falar, sem violência interna e sem apagar o português. Porque pensar em inglês não é mágica, é consequência de segurança. E se esse conteúdo tá fazendo sentido para você, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e acompanha essa série que é para quem não quer atalhos, é para quem quer aprender inglês com solidez e ser fluente de verdade. Você não precisa virar outra pessoa para falar inglês. Você precisa aprender a ser você em outra língua.